Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aí celebrando mais um culto, dia 31 de maio de 2020. Quem diria que chegaríamos tão longe com esse isolamento e ainda a perspectiva é que ainda continue, né? Já deixou de ser quarentena, como eu brinquei essa semana, na terça-feira, está parecendo mais uma noventena já, né? Está quase indo para 90 dias aí, né? Passando de 70 dias desse período de isolamento social. Mas cá estamos nós, povo de Deus, guardando a lei, a palavra do Senhor no coração, observando a nossa devoção diária, a importância agora dos maridos, crentes, conduzirem os seus lares no caminho do Senhor. Não é um trabalho fácil, é um trabalho desafiador e difícil, uma das tarefas mais difíceis para os pais nesse período, uma tarefa também difícil para nós mantermos uma regularidade da leitura da palavra, da instrução do Senhor no nosso coração, mas apesar de tudo, nós conclamamos a igreja que se mantenha com essa disciplina, com essa disposição, que se mantenha preocupada em ler a palavra, em poder estudar a palavra, em poder orar também juntamente com outros irmãos. Estamos aí com alguns projetos. Ao final do culto eu quero apresentar para os irmãos quais são os projetos e nós queremos rogar ao nosso bom Deus pela sua graça, pela sua misericórdia e que nós possamos nessa noite ser edificados pela sua santa palavra. Quero começar lendo com você o livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, no Antigo Testamento, diz assim, a partir do versículo 1: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse de for ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz: Tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Só até o versículo 7, o texto de Neemias nos mostra o período em que estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e ali se levantavam opositores, né? No caso aqui ele cita Sambalate, Tobias e Gesem. Todos eles estavam se opondo a esse trabalho, a esse processo de reedificação dos muros de Jerusalém, inventando coisas inclusive, né? E que nós possamos, nesse momento de adoração, dizer como Neemias, que Deus fortaleça as nossas mãos contra aqueles que são contra o trabalho do nosso Deus, contra o trabalho daqueles que servem a Deus, contra o trabalho daqueles que amam o Senhor de todo o coração. Nós vamos orar nesse momento, agradecer, louvar por estarmos juntos nessa noite, bendizer ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar, meus queridos irmãos. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos sustentou nessa noite. Obrigado porque já tivemos a nossa escola dominical pela manhã. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos guardou no restante desse dia.
E agora nós celebramos ao nosso bom Deus de todo o nosso coração. Mesmo com esse distanciamento, sendo através de uma câmera, nós, ó Pai, sentimos essa tristeza por não estarmos juntos, mas ao mesmo tempo o Senhor vem nos fortalecendo, nos consolando, ó Pai, durante todo esse período de quase 70 dias aí que não estamos reunidos como igreja, de não poder ver os irmãos, poder abraçar os irmãos. O Senhor tem nos dado direção e suporte nesse período. Ó Deus amado, continua a cuidar de nós, e em especial nesse momento de celebração, que seja de fato um culto ao nosso coração ao Senhor, que dediquemos ao Senhor, ó Pai, tudo o que temos e tudo o que somos. Nós assim louvamos e rogamos, abençoa, Senhor Deus, a nossa noite, abençoa a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos cantar o hino 163, né? Ele vai ser colocado para você, projetado para você, e você acompanhe e cante conosco esse hino. Vamos cantar ao Senhor esse hino. Tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus, nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Após esse hino que nós cantamos, onde entregamos tudo nas mãos do Senhor, quero convidá-lo a abrir no Salmo 105, do 1 até o versículo 5, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos seus prodígios, e dos seus juízos, e dos lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Andamos um pouquinho mais aí, até o versículo 7. E é uma alegria poder celebrar, cantar ao Senhor, louvar ao nosso Deus. Nós queremos agradecer também aos irmãos que têm se mantido fiéis nesse período de isolamento com os seus dízimos e ofertas. Em nome do conselho, nós agradecemos irmãos, oramos pelos irmãos e rogamos fortalecimento sobre a vida dos nossos queridos. Esperamos que a crise financeira não nos atinja de forma devastadora, apesar de já estar atingindo algumas famílias, mas que não nos falte aquilo que é essencial, aquilo que é primordial para a nossa vida, o pão nosso de cada dia. Nesse momento eu já quero orar pela sua vida, interceder, agradecer pelos irmãos que têm contribuído com fidelidade e na sequência nós vamos ter um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Os irmãos já se prepararam, já deixaram o seu tempo para poder vir aqui, poder também preparar esse louvor, para que juntos nós exaltemos o nosso Deus nessa noite. Vamos orar, meus queridos. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é o Deus da providência diária e constante em nossa vida. Obrigado ao Pai porque o Senhor tem sustentado os lares, dado saúde, e apesar dessa dificuldade que temos com o trabalho, nós rogamos ao Senhor Pai que essa crise econômica não nos assole de uma forma devastadora, mas que possamos, ó Pai, ter o suficiente para nós, para aqueles que precisam, que não nos falte o pão nosso, Pai, de cada dia. Obrigado, ó Pai, pela fidelidade dos teus servos, ó Pai, pelos irmãos que têm entendido da importância dessa contribuição nesse período. Que o Senhor, ó Pai, continue a suprir, a abençoar e não deixando nada nos faltar, ó Pai, nesse período tão conturbado que estamos vivendo, ó Pai. Nós, ó Pai, louvamos ao Senhor também pelo perdão na cruz do Calvário, porque o Senhor nos lavou dos nossos pecados e somente a Ele nós confessamos e pedimos, perdoa os nossos pecados. Também queremos render louvor ao Teu santo nome nesse momento e que possamos, juntamente com os nossos irmãos que prepararam esses louvores, exaltar e glorificar o Teu santo nome, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, com esses louvores. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome eu clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Acima do que podemos ver, tu és santo, santo. Querido Deus, nos mostre o teu querer, pois tu és santo, santo, santo.
ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso.
Louvado seja o nome do Senhor, que nós continuemos assim, rendendo graças ao nosso Deus, apesar desse distanciamento. Meus queridos, hoje eu quero meditar com os irmãos essa noite, e eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 123. Abra sua Bíblia no Salmo 123. Diz assim o Salmo 123: A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Santo Espírito, nos conceda entendimento na sua santa palavra nessa noite. É o que nós rogamos e pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos estudado, exposto aos irmãos alguns desses salmos de romagem, que vai do Salmo 120, né? E nós já estudamos alguns deles aí, até o Salmo 134. E nós já analisamos alguns desses salmos. São salmos que descrevem situações do povo, não são em ordem cronológica, alguns refletem a ida até o templo, outro as perturbações no caminho até o templo, outros a chegada no templo. E esse Salmo 123, ele não tem muito a ver com esse templo nesse momento. Aqui já é um período posterior a toda a glória do primeiro templo. Daqui a pouco eu vou entrar e explicar um pouquinho mais qual é o contexto desse Salmo. Mas antes de entrarmos no contexto de fato dos Salmos, eu quero esclarecer algumas coisas que podem nos ajudar a entender os Salmos. Quando nós olhamos para os Salmos, nós temos que analisar algumas coisas. Por exemplo, cenário em que está acontecendo e as mudanças de cenário que o Salmo vai descrevendo. E isso se faz muito presente em todos os salmos de alguma forma. Existe sempre um cenário e esse cenário vai mudando conforme a narrativa do próprio salmista, seja ele quem for. Por exemplo, o Salmo 1, que nós já estudamos, inclusive, na igreja, em um dos vídeos que eu já postei para os irmãos, ele vem falar assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda, que não se assenta, que não se detém, que não se assenta. E ele está falando de homem, de comunhão com pessoas, e de repente o cenário muda e ele passa a falar de um jardim, ele fala de águas, ele fala de uma árvore, ele fala de palha, que os ímpios são como palha. Então o cenário muda completamente. Então os salmistas, eles trabalham essa questão na literatura judaica, de uma mudança de cenário para outro com muita facilidade dentro do próprio Salmo. Outra coisa interessante também, você pega o Salmo 23. O Salmo 23, ele começa a falar sobre pastos verdejantes. Ele fala, Senhor meu pastor, e fala de pastos verdejantes. Um pouquinho tempo depois, no mesmo Salmo, já tem vale da sombra da morte. E depois, no mesmo Salmo, ele diz que apesar dos pastos verdejantes, do vale da sombra da morte, vai ter vitória garantida. Só que essa vitória não faz você voltar nos pastos verdejantes. Essa vitória já nos leva para um banquete. E nesse banquete você está com a mão num cálice. São 3 cenários diferentes no mesmo salmo. Você começa com o Vale da Sombra, com pastos verdejantes, depois já vem o Vale da Sombra da Morte, depois você está numa bodas do Cordeiro, digamos assim, numa festa, num outro cenário de comemoração, segurando um cálice, que é de festividade. O que talvez nos remeteria aí, já no conceito escatológico, às bodas finais do Cordeiro no Apocalipse. Ou seja, nós temos
um pasto verdejante, o Senhor nos alimenta aqui, mas temos problemas porque passamos muitas vezes pelo vale da sombra da morte, mas um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Então o Salmo, ele bem assim, ele traz cenários variados dentro do próprio Salmo. Leia Salmos com essa perspectiva. Qual é o cenário desse versículo? Então você vai perceber que tem vários cenários aplicados aos Salmos. Outra questão também, que quando nós olhamos os discursos dos Salmos, ele às vezes começa com o pronome pessoal eu, ainda que eu ande, ainda que eu faça. Depois ele passa a falar da coletividade, né? Ou falar dos outros, eles porém não são assim, os ímpios não são assim, ele começa a descrever outros, e depois ele fala assim, nós porém somos como que. É interessante essa questão da linguagem, porque ele transfere dele, dos outros, para todos nós, uma situação do próprio Salmo, daquilo que está vivendo. A gente vai ver isso um pouquinho aqui nesse Salmo 123. Ele começa a falar sobre ele, depois ele passa a falar sobre outras pessoas também, e ele inclui todos nesse pacote, e tem todo um cenário aqui também descrito no que nós estamos vendo. Então aqui rapidamente a gente vai ver que ele tem um cenário de meditação, de poder pensar sobre a vida, aonde é que ele vai buscar talvez refúgio. Depois ele já busca um cenário diferente, como a casa de senhores, juntamente com seus servos, com seus escravos, e depois ele vai mudar o cenário ainda mais para aplicar o que está acontecendo necessariamente ao contexto dele, ao povo de Israel, naquela ocasião em que eles estavam retornando do cativeiro, estavam reconstruindo os muros. Bom, é isso mesmo. Aqui a gente vai ver que o salmista, ele está num contexto em que nós lemos no início da nossa liturgia, de reconstrução de muros. Então, esse é o contexto. O povo está voltando para Jerusalém, mas eles voltam para Jerusalém contaminados também. Há outras religiões agora envolvidas. Foram 70 anos e algumas dessas pessoas que estão voltando são judeus, porque são judeus, mas eles estão voltando aí com as práticas religiosas contrárias àquilo que Deus estabeleceu. Então há todo um processo agora de reorganizar a parte espiritual, a parte litúrgica, a parte de vida com Deus nesse contexto. Então esse salmo ele foi escrito nesse contexto, um contexto de volta para Jerusalém, de reconstrução dos muros. Tem algumas dificuldades, tem alguns problemas nesse percurso, mas Deus, com a boa graça e boa mão, está observando e cuidando daquelas pessoas. Outra coisa importante nos Salmos é que eles descrevem, às vezes, uma ideia central num único versículo, ou ele vem diluído em vários versículos. E a literatura judaica é assim. Você pega, por exemplo, Gênesis, e ele começa dizendo assim, Deus criou os céus e a terra. E todos os outros capítulos de Gênesis vai descrever como é que Deus fez isso, como que Deus criou os céus e a terra, como que foi a habitação, como que foi a convivência das pessoas, o pecado, o dilúvio, depois os pactos que foram feitos, o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, preparando para que o povo pudesse ser resguardado do período da fome. Então toda a história de Gênesis começa com um versículo introdutório, dizendo, olha, Deus criou os céus e a terra. E aí, como é que isso aconteceu? Então ele vai descrever ponto a ponto tudo o que de fato aconteceu. E se você olhar os profetas também tem isso, tem um ponto central, um versículo central, e Deus vai descrever o que ele vai fazer. Por exemplo, quando ele fala sobre obediência, ele fala assim, se o meu povo me obedecer, vai ter isso. E ele descreve o que é obediência. Se o meu povo desobedecer, ele vai ter isso de consequência. Ele vai descrever quais são as consequências. Por que é importante nós olharmos os Salmos e a própria Escritura com essa perspectiva de que Deus dá o recado rápido e depois a gente vai tentar entender todos os pormenores do recado? É que Deus não quer brincar conosco. Deus não está interessado em fazer drama ou novelinha para garantir a sua atenção. Muito pelo contrário, ele geralmente diz logo o porquê dele ter vindo. Ele diz logo o porquê que a situação está do jeito que está. Tanto é que nos 3 primeiros capítulos de Gênesis ele já narrou o que aconteceu com o ser humano.
ele disse que criou o homem e para que ele não comesse do fruto que não era para comer. A serpente o enganou e rapidamente ele cai em pecado, e Deus então promete rapidamente ali em 3 capítulos um Redentor. E todos os outros séculos que se passaram até Cristo Jesus foi uma descrição, uma narrativa de acontecimentos e fatos até que chegasse em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Isso é muito importante, tendo em vista que nós, às vezes, não conseguimos compreender exatamente o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para cada um de nós. E por conta disso, nós precisamos confiar na graça do nosso bom Cristo, nosso bom Redentor. Olhemos um pouquinho mais agora o Salmo 23. O que ele diz aqui? A ti que habita nos céus, elevo os olhos. A ti que habita os céus, elevo os olhos. Meus queridos, quando o salmista ele traz essa expressão, a ideia é que ele está querendo passar para nós é o seguinte: olha, chega de olhar para a terra, chega de pensar nas coisas que daqui vem, ou pensar que daqui dessa terra pode vir alguma coisa boa, ou talvez o que ele está querendo dizer assim, ó, chega de se fazer de vítima, chega de pensar que alguma sabedoria humana, que alguém como eu, como pessoas que talvez estejam no nosso redor, vão de fato conseguir transformar significativamente as coisas. O que o salmista está declarando nesse primeiro verso é que ele talvez já tenha buscado ajuda em outras pessoas, e nós devemos buscar de fato ajuda em outras pessoas, aconselhamento mútuo. A liderança deve nos ajudar, a liderança deve nos aconselhar. Nós até podemos nos aperceber dos seus conselhos, mas a questão é que os conselheiros, os pastores, líderes, qualquer pessoa que seja, são apenas instrumentos que apontam para a cura, que é Cristo Jesus. Nós não somos de fato habilitados a resolver tudo o que acontece nesse mundo. Todo aconselhamento, seja sobre namoro, seja sobre casamento, sobre luta, sobre luto também, decisões importantes que nós precisamos tomar. Algumas vezes nós vamos passar para alguém a nossa visão, e a solução que vem de uma perspectiva emocionalmente afetada. Não há jeito nesse aspecto, a não ser que as nossas orientações sejam baseadas única e exclusivamente de acordo com a palavra de Deus. Quando o salmista fala que ele leva os olhos para o Senhor, ele está dizendo o seguinte, que eu já vi muita coisa, eu já passei por muita coisa, está acontecendo muita coisa em minha vida e nenhuma delas está sendo fácil. Lembre-se que agora nós estamos falando aqui de um salmista, não se sabe quem é o autor, mas ele é alguém que está voltando do exílio babilônico, voltando para Jerusalém. Jerusalém está destruída, as casas estão queimadas, os muros estão todos derrubados, ou seja, Jerusalém está aos cacos, e ele volta para Jerusalém. Ele já viu muita coisa possivelmente, ele já viu a opressão dos seus inimigos, ele já viu possivelmente seus familiares, primos, tios, talvez sendo mortos há 70 anos atrás, talvez ele agora já seja mais velho, e ele está refletindo sobre essa situação. Ou seja, ele está mostrando que ele já tentou compreender, ele já tentou usar de sabedoria humana, ele já tentou usar de todos os jeitos possíveis. Se fosse brasileiro, seria o jeitinho brasileiro. Ele já tentou buscar talvez em pessoas alguma ideia que pudesse ajudá-lo, mas ele percebeu que nada disso estava resolvendo. E nos olhos dele, na visão dele, parece que não havia solução. E de fato, na perspectiva do salmista, quando nós não temos muito o que fazer, a nossa perspectiva às vezes é bater sempre na mesma tecla. E quando nós batemos sempre na mesma tecla, as coisas não mudam, elas continuam do mesmo jeito. Assim acontece com as pessoas quando elas tentam resolver os seus problemas.
Às vezes algumas pessoas chegam para poder buscar um tipo de aconselhamento e elas chegam dizendo assim: pastor, eu estou cansado de tentar, eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de fazer isso, fazer aquilo. A questão é que muitas vezes a pessoa está cansada de fazer do mesmo jeito, do jeito dela, a mesma coisa, da mesma forma. Ou seja, ela está sempre batendo na mesma tecla, e isso não muda. Algumas vezes é preciso mudar a tecla, mudar de atitude. Às vezes as pessoas querem mudar, mas não querem fazer nada diferente para que isso mude de fato. É igual casamento, né? Estamos aí, tradicionalmente, nós celebramos em maio aí, mês da família. Tem muita mensagem sobre família, depois você pode pesquisar na internet. Não fiz esse mês um mês para falar sobre família, porque eu entendo que família deve ser falado constantemente, e nós falaremos no decorrer do ano ainda sobre família. Mas a questão, meus irmãos, é que esposas que querem que seus esposos tenham uma atitude diferente, também precisam mudar as suas atitudes, não ficar batendo na mesma tecla, lembrando sempre dos mesmos problemas. Esposos que querem que suas esposas tenham uma atitude diferente, também devem mudar a tecla, porque senão ficam batendo na mesma tecla para sempre, no mesmo assunto, e sempre, e não vai mudar. E é isso que o salmista está dizendo para nós. Quando nós temos problemas para resolver, nós temos certamente um nível de prioridade, e algumas vezes a nossa mente já viciou e ele às vezes não muda, não tem atitude, porque nós não queremos também ter o trabalho de ter que mudar a tecla, mudar as posições, mudar o comportamento nosso. E o que o salmista nos declara aqui, que talvez ele já estivesse cansado de ver situações, de ver opressão, de ver a angústia do seu povo, a angústia da sua família, e ele não ter mais para onde olhar, não saber mais o que fazer. Então ele fala assim: olha, ao Senhor, aquele que habita no céu, que está fora do meu problema, daquilo que é superior ao que eu vivo, eu elevo os meus olhos. Quando nós estamos em meio a um problema muito sério, a uma dificuldade muito séria com duas pessoas, nós temos que procurar talvez uma terceira pessoa que está fora do problema, para ele poder dar uma ideia mais geral sobre o que podemos fazer. E sempre é complicado, porque o outro também é humano, ele também pode errar, e ele pode ter uma opinião equivocada também, mas às vezes a opinião de um terceiro que está fora do problema pode nos trazer luz, clareza, sobre algo que eu e a outra pessoa tem que decidir. A terceira pessoa pode nos orientar, mas quem tem que decidir são os envolvidos, são as pessoas que estão ali para poder tratar do problema. É isso que o salmista está dizendo: Deus, eu converso com fulano, não vejo solução. Converso com ciclano, não vejo solução. Eu preciso sair da caixa. Eu vou olhar para aquele que está acima de todas as coisas. Acima do meu problema, acima da minha vida. Então o salmista vai mostrar que o Senhor, que está em outra dimensão, está acima do meu problema, ele vai me ajudar a entender o que está acontecendo nesse momento, na minha vida e na minha história. Nós devemos de fato buscar ajuda em pessoas, como eu já disse, mas não podemos esquecer, essa pessoa é humana, ela pode ser parcial conforme o seu relato, pode ter emoções envolvidas, pode ter várias coisas envolvidas, mas ele percebe que apesar de ter ajuda entre pessoas e isso ter validade, aquilo não foi solução para ele. A solução está em alguém que está fora da nossa dimensão terrena, problemática, está no nosso Deus, no nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não é alheio ao nosso problema. Deus, ele não é alguém estranho, ele é soberano, mas ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que nós precisamos, e nós podemos fazer isso porque ele habita nos céus, mas habita também com o contrito, com o quebrantado de coração. O salmista, ele inicia o salmo já com uma solução. Por isso que esses salmos, eles são menores, de certa forma, porque ele não fica dando voltas, ele já diz assim: olha, o tema desse salmo é a solução que vem de Deus. Aliás, essa é uma perspectiva. Toda a solução deve vir de fato de Deus. Não adianta a gente ficar olhando
a questão política, a questão econômica, a questão simplesmente que o mundo nos envolve, sem que nós não olhemos para o Senhor, porque nós devemos olhar para aquele que é Criador e está acima de todas as coisas. A revelação plena de Deus está em Cristo Jesus, concretizado na sua palavra. Cristo é a solução, Ele é aquele que morreu por nós. Nós não estamos falando nenhuma novidade, não estamos falando de nada que seja novo para nós, mas vamos pensar um pouquinho. Essa semana você teve algum problema de ansiedade? Essa semana você teve tristezas exageradas, porque talvez alguém que você ama está numa situação difícil, talvez de enfermidade? Você talvez essa semana teve algum tipo de perturbação, porque você não sabe como que vai ser o próximo mês, você está sobrevivendo maio, mas como será junho, como será julho, você não sabe como será tudo isso. Aí que está a questão. Nós muitas vezes somos como os discípulos no barco. Nós não duvidamos do poder de Jesus, porque quando o barco começou a ter problema com a tempestade, eles correram para Jesus, porque criam de fato no poder de Jesus, mas eles não confiavam plenamente no cuidado de Jesus sobre eles. Às vezes nós somos assim, nós até cremos no poder de Deus, mas às vezes não confiamos no seu cuidado para conosco. Voltando ao problema que nós podemos ter enfrentado essa semana, a pergunta que eu faria é: qual foi o seu primeiro pensamento? Vou tomar um calmante para poder pensar melhor. Vou dar uma volta. Vou fazer isso. Qual é o primeiro pensamento que nós deveríamos ter? A do salmista: olhar para o céu. E não fazer as coisas do nosso jeito, mas fazer as coisas conforme o Senhor quer que nós a façamos. Nós precisamos reconhecer que os nossos olhos devem estar no Senhor. Aliás, os nossos olhos refletem muitas coisas. Refletem a nossa tristeza, refletem a nossa alegria, satisfação, júbilo, exaltação. Às vezes reflete a nossa preocupação com o que está acontecendo. O que vai acontecer, né? Nós não sabemos. Então, os nossos olhos, eles, como diz a poesia, é retrato, é janela da nossa alma. E os nossos olhos mostram muito do que está dentro do nosso coração. Provérbios fala que o coração que está alegre, ele aformoseia, deixa o rosto bonito. A ideia é que os nossos olhos devem refletir em quem nós confiamos. Se nós levantamos nossos olhos para o nosso Deus e confiamos em Deus, nós podemos ter descanso em nosso coração. Ele é o Senhor da história, Ele cuida de nós e Ele nos fortalece em momentos difíceis quando enfrentamos alguns problemas. Quando nós olhamos para alguém para conversar, e por isso que é importante às vezes algumas conversas serem presenciais, mesmo que sejam agora virtuais, não há problema, né? Dá para ver o rosto, dá para ver o olho da pessoa. É diferente de você ler uma mensagem que pode ter diversas interpretações. Às vezes quando você está numa discussão acalorada, né, por uma mensagem, talvez uma simples palavra pode ser uma pólvora, um barril de pólvora naquela situação, porque a pessoa não compreendeu exatamente o que você queria dizer, porque você não estava olhando nos olhos dessa pessoa. Daí a importância do olhar e de olhar, porque o olhar vai mostrar: eu dependo do Senhor, eu não consigo fazer nada sem o Senhor, a minha alma está profundamente abatida, abalada pelo desprezo, pelo escárnio, que a gente vai ver daqui a pouco no versículo 3 e 4, mas ele olha para o céu e fala assim: Senhor, a Ti que habita nos céus, eu espero, eu aguardo e clamo nesse momento. É essa relação que nós temos que ter com o nosso Deus. Uma relação que nós podemos olhar e Ele conhece o nosso olhar e Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Nós não precisamos estar de cabeça baixa, não precisamos estar envergonhados, não precisamos ficar cabisbaixos perante nosso Deus. Nós podemos olhar para Ele e falar assim: Senhor, Senhor, olhe para o Teu servo, se compadece do Teu servo, tem misericórdia do Teu servo. É isso que o salmista está dizendo: a Ti,
o que habita nos céus, eu elevo os meus olhos. De certa forma, nós podemos aprender também que a nossa crença, a nossa vida, o nosso coração não deve estar no ambiente, porque do ambiente às vezes não sai nada. Nós estamos no mesmo barco, as pessoas estão enfrentando os mesmos problemas. Não adianta ficar olhando a circunstância. Aí tem aquela musiquinha, não olhe as circunstâncias, não. Eu não vou cantar porque senão você pode desligar imediatamente a transmissão. Mas a ideia da música é mostrar que nós não devemos olhar a circunstância, mas o Senhor que está acima da circunstância. Nosso medo não é da falta do poder do nosso Deus, às vezes o nosso medo é da falta do cuidado dele para conosco. E a gente não tem que ter medo, porque Deus cuida de cada um de nós. Aí nós precisamos ter grandes convicções para continuarmos, para vivermos. E a nossa convicção maior, meus queridos, é de que Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele venceu a morte e nos deu vida, Ele tem poder e cuidado suficiente para conosco. Nós não podemos ser incoerentes, crer no poder e não crer no cuidado. Nós precisamos crer no poder de Deus e no cuidado dEle, porque Ele se preocupa conosco. Não só com as grandes coisas, com os grandes eventos. Aliás, aquela ideia de que Deus se preocupa só com grandes coisas, essas coisinhas pequenas, pastor, que eu estou passando, Deus nem se importa. É mentira, Deus se importa. Às vezes algumas pessoas ligam para mim, pastor, desculpa, estou ligando para um probleminha tão bobo. Bobo não é, meus irmãos, é um problema, qualquer problema que seja, por menor que possa parecer diante de alguns, é um problema. E ele deve ser colocado diante do Senhor em oração. E pode ser também buscado a ajuda de outros eus humanos falhos para tentar ver algum tipo de caminho e solução para aquilo. Mas, sobretudo, os nossos olhos devem se erguer na direção daquele que com certeza nos ouvirá. E esse alguém é Deus. O problema é dúvida. O que nós devemos lutar em nosso coração é contra a incredulidade e confiar que o Deus a quem oramos nunca deixará de nos atender. E nunca devemos duvidar do seu cuidado providencial para conosco. Aliás, eu recomendo para você que não assistiu, assista o estudo bíblico de quinta-feira, meu querido. Ali eu tento esmiuçar um pouquinho mais sobre o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Eu tenho falado sobre o cuidado de Deus já na criação dele, na redenção e na providência. Essa semana eu vou continuar a falar sobre a providência de Deus. Meus queridos, que maravilha saber que Deus é o Deus que providenciou na história meios e recursos para que nós vivêssemos em sociedade, em comunhão uns com os outros. Não devemos ter dúvidas de que Deus fará algo. Nós devemos ter confiança de que Ele fará, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele segue nos ensinando ainda nesse salmo. Aí Ele muda de figura. E agora Ele transforma o cenário como um cenário de uma grande casa. E nessa casa você tem uma divisão muito clara de tarefas. Os homens prestavam esclarecimento e prestavam conta ao homem da casa, ao dono da casa, ao senhor da casa. E as mulheres, as servas, que eram as mais desprezadas da época, porque não prestavam conta para os senhores da casa, elas prestavam conta para as senhoras da casa. Vamos imaginar o seguinte: alguém vem para poder preparar um casamento, e é interessante que o casamento hoje é todo orquestrado, né? Tem mestre de cerimônia, mestre daquilo, né? E é bem mais ou menos esse aspecto. Quando a noiva está preparada para entrar, mestre de cerimônia, lá do fundo, ele fala assim, pode tocar, coloca aquela música, vai entrar, com as suas mãos, ela vai conduzindo toda aquela arrumação. E é interessante que todos que estão sob seu cuidado devem olhar para a mão daquela pessoa que está organizando o casamento. É uma ideia. Outra ideia interessante de mãos que regem é a mão do maestro. Todos estão de olho nas mãos, para a hora que começa, a hora que abaixa o tom, a hora que sobe o tom, a hora que entra tal voz, tal instrumento.
eu fico impressionado de ver como que as pessoas conseguem ler a mão do maestro. Tem que ter muito estudo, obviamente, e essa ideia de alguém que está conduzindo maestralmente com as suas mãos todas as coisas. Então o cenário agora muda, agora ele está num nível mais de igualdade, ele não está falando mais assim de algo que está no céu, mas o cenário agora é uma casa que tem um senhor e alguns escravos, alguns servos, e tem também a senhora que cuida das suas escravas, que cuida das suas servas. O que isso quer dizer? Que existe uma diferenciação agora entre Deus que está nos céus e nós que estamos aqui nesse mundo. Ele usa uma figura aqui para nós entendermos como que essa relação funciona, mas o que nós podemos ter certeza aqui e agora, já nessa transição de cena, é que Deus, ele é muito maior do que qualquer senhor nesse mundo. E por isso, nós não devemos cair no erro dessas doutrinas que existem por aí, que dizem que você pode determinar para Deus o que você quiser, que você pode só confiar que você vai receber exatamente o que você pediu. Muito pelo contrário. Quando você mostra que nós somos confiantes, que nós acreditamos, que temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, né, junto ao nosso Deus, Ele está querendo dizer para nós que Ele é o Senhor e que nós nos submetemos a todas as suas determinações. Cremos, confiamos, conversamos com o Senhor, porque Ele é o nosso Deus, mas Ele é Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso, meus queridos. O Senhor habita nos céus. É um nível diferente. Ele está acima de nós. Por isso que não se deve-se tomar muito cuidado com essas músicas que tratam Deus como você, né? Como qualquer coisa qualquer. Não é. O Senhor é Senhor. É aquele que habita nos céus. E Ele é diferente de um Senhor aqui na terra, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o nosso Senhor, Ele vem dizer para nós que nós não somos coitadinhos. Ele cuida de nós. Ele cuidou do povo de Israel. Ele libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito. Ele cuidou do povo no deserto. Ele proveu ao povo no deserto. Ele libertou o povo do Egito, tipificando a nossa libertação da escravidão do pecado. Mas eles foram libertos, mas não ficaram sem seus donos, não ficaram sem o seu Senhor. Deus não libertou o povo para que ele pudesse buscar a felicidade com toda a liberdade que o homem acha que tem sem Deus. Deus nos libertou e nos tornou imediatamente seus servos. O que mudou foi o tipo de senhorio. Antes éramos escravos das trevas, agora nós somos servos da luz. Nós saímos das trevas para a luz, da servidão do pecado para o serviço consciente, desejoso e voluntário das coisas do nosso Deus. Aqui tem uma grande diferença. Aquele que é escravo do pecado, ele é escravo, muitas vezes você vai perceber isso até de forma involuntária. Por isso que ele faz aquilo que às vezes ele sabe que não deveria fazer. Mas aquele que é servo de Deus, ele tem consciência do seu pecado, dos seus desejos, e ele se voluntaria a fazer as coisas para o seu novo mestre, para Cristo Jesus. Percebam aí na mudança de cena. Como os olhos dos servos, agora ele vai para o coletivo, já não é só ele. Estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas nas mãos da sua senhora. Assim, os nossos olhos. Percebam que no versículo 1 ele fala, eu elevo os olhos. Agora ele fala assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, que se compadecerá de nós. Olha que interessante que ele coloca na cena que os nossos olhos não estão para os lados, não estão desatentos. Nós não estamos olhando, por exemplo, a casa do nosso Senhor, ou desejando a casa do nosso Senhor, ou querendo ser igual ao nosso Senhor. Aliás, isso já aconteceu na história, né? Lúcifer, ele não olhou para as mãos do seu Senhor. Ele olhou
para a casa do seu Senhor. Ele queria ter a mesma glória, ele queria ter o mesmo poder, ele queria ser exaltado como Deus é exaltado. E o que acontece com ele? Lúcifer é expulso do céu pelas mãos do seu Senhor, pelas mãos do Senhor que cuida da história e que cuida da nossa vida. Então percebam que aqui é importante notarmos que esse servo e essa serva não está de olho em outras coisas a não ser na mão daquele que vai dizer o que deve ou o que não deve fazer. A ideia que eu disse do mestre de cerimônia, faz isso, faz aquilo outro. Ou seja, quando nós erguemos nossos olhos, nós temos certeza que somos vistos pelo Senhor. Mas os nossos olhos agora vão olhar para as suas mãos. E por que nós olhamos para as mãos do Senhor? No Antigo Testamento nós vamos ver várias cenas onde a poderosa mão do Senhor protegeu, a poderosa mão do Senhor guiou, a poderosa mão do Senhor conduziu. Numa linguagem humana, nós vamos ver que o Senhor estava olhando para aquele servo, não é um Senhor que desdenha aquele servo, que despreza aquele servo, mas é um Senhor que cuida daquele servo também, porque Ele está com as mãos prontas para agir onde quer que for e quando precisar. A ideia, meus queridos, é que todos, como ele coloca aqui, devem olhar para as mãos de Deus, que conduz a história, que dirige a história. Aliás, eu faria essa pergunta: para quais mãos você tem olhado nesse tempo de pandemia? Para a mão de presidente? Para a mão de governador? Para a mão de governadores? Para a mão de prefeitos? Para a mão do comércio? Para a mão da economia? É lógico que existe uma linguagem figurada nessa questão da mão, mas a questão é que qual mão você está olhando? Onde os seus olhos estão fitos? Aonde você está de fato olhando nesse momento? Percebam que a questão da serva tem um papel muito importante nesse texto. Lembra que eu falei que a serva era desprezada? Ela não era nem contada. O seu senhor nem dava conta, só sabia que tinha uma serva porque a dona da casa cuidava de tudo. Aí ele chega à conclusão dizendo o seguinte: assim como o servo e a serva, o senhor e a senhora, figura terrena, ele está dizendo que o nosso Deus, ele está cuidando de todos, inclusive daqueles que parecem não ter nenhum valor na sociedade, inclusive daqueles que parecem não ter nenhum significado na sociedade. Deus se importa com todos. Deus não deixa ninguém desprovido da sua graça e da sua misericórdia. A partir do versículo 3, ele vai falar: tenha misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Aliás, por 3 vezes, de certa forma, porque quando ele fala até que se compadeça de nós, isso é um pedido de misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, pois estamos sobremortos, fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ele falou dos servos, ele falou das servas, ele falou que os nossos olhos estão fitos no Senhor, e agora ele está dizendo assim: eu preciso e nós precisamos de alguém que se compadeça de nós. Percebam que ele já deu a resposta no versículo 1. Quem cuida de nós é o Senhor. Mas em quais situações? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, assim como os servos olham para a mão dos seus senhores, assim como as servas olham para a mão das suas senhoras, nós estamos olhando para as suas mãos. Qual é a direção que o Senhor quer para a nossa vida? Aonde devemos ir? O que devemos fazer? Porque nós não sabemos. E nós estamos aqui implorando: tenha misericórdia de nós. E talvez nós sejamos como o salmista. Várias vezes nós falamos assim: Senhor, por que comigo de novo? Por que está acontecendo isso? Por que agora? Por que o desemprego agora? Por que a doença agora? Por que fulano de quase 200 anos teve que morrer agora? A morte é um negócio complicado, a gente sabe que todos nós morreremos, não sabemos o tempo, mas a gente fica bravo quando alguém que já viveu o que tinha que viver, porque Deus assim predeterminou, e a gente fica
muito indignado. E a gente fica criando expressões, né, de coitadinho, como se Deus não se importasse conosco. Deus se importa conosco. Deus olhou para o nosso sofrimento. Deus olhou para o sofrimento do povo de Israel no passado, os libertou do Egito, os guardou de vários ataques, de várias circunstâncias. E a misericórdia aqui não é uma esmola, a misericórdia aqui é um ato de ação, de compaixão para com alguém que é miserável, que somos nós. Nós precisamos do Senhor ao nosso lado. Nós precisamos de Deus ao nosso redor. Nós precisamos que o Senhor se compadeça da nossa miséria, do nosso coração. Nós precisamos que o Senhor esteja do nosso lado a cada momento, a cada dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós estamos relatando um período de Neemias. O povo estava construindo os muros. E havia opositores, Sambalate, Tobias, Gesem, que nós lemos. Pessoas que se opunham à reconstrução dos muros, desprezavam, inventavam coisas. Lembra o texto que nós lemos no início do culto? Eles ficavam inventando coisas, zombavam do povo de Deus. E meus irmãos, isso estava consumindo o salmista. As invenções, o desprezo dos outros, a arrogância dos outros, tudo aquilo estava acumulando no coração do salmista, ao ponto dele falar: Senhor, tem misericórdia. Porque o que estava em jogo aqui, em última instância, é que eles não estavam só desprezando o povo que estava trabalhando, mas eles desprezavam o nome de Deus. Não era um problema pessoal contra o salmista, era um problema contra o nosso Deus. Percebam agora, nesses últimos versículos, como que a cena muda. O cenário agora mudou. Ele começa a falar que ele eleva os olhos para o Senhor, porque ele confia em Deus. Ele fala que os olhos dele estão olhando para as mãos do seu Senhor, que cuida. E agora ele está dizendo o seguinte: porque todo esse desprezo é contra o nosso próprio Deus. Voltando à cena. A alma deles estavam saturadas. O que é saturado? Vamos supor que você vai, depois da pandemia, num churrasco, na casa dos 2 presbíteros que estavam ali nos aniversários, sendo desafiados a fazer um drive-thru, né? O Jair, o presbítero Altair e o diácono Jair, né? Eles vão dar um churrasco para todo mundo. E aí todo mundo vai comer, vai ficar saturado. Quando chegar a sobremesa do bolo, do pudim, do doce, não tem mais espaço. Então essa é a questão, já não tem mais espaço, está farto, já está cheio demais de desprezo. Mas o desprezo aqui, meus irmãos, não é necessariamente contra a pessoa do salmista somente. É contra aquele que estava fazendo a obra de Deus. E, portanto, o desprezo final é contra Deus. Meus irmãos, pessoas podem nos desprezar por sermos cristãos. Mas o desprezo não é contra nós, é contra o nosso Deus. E o que devemos fazer nesse período? Clamar pela misericórdia do nosso Deus. Clamar pela misericórdia do nosso Deus, para que Ele alivie as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida. Pensando um pouquinho sobre esse desprezo, talvez esse seja o maior problema que estamos vivendo hoje. Porque talvez alguns pensem assim: pastor, o maior problema hoje é o vírus. O maior problema hoje é a política. O maior problema hoje é a economia, que vai se afundando cada vez mais, o déficit, o PIB do Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre, o segundo trimestre vai ser pior. Meus irmãos, esse não é o maior problema nosso hoje ainda. Sabe qual é o maior problema hoje? As pessoas continuam desprezando Deus. Eles não se arrependem dos seus pecados. Eles não buscam refúgio em Deus para as suas crises. Os homens continuam sendo soberbos e desprezando aqueles que buscam em Deus uma resposta. As pessoas
desprezam aqueles que confiam em Deus. As pessoas desprezam aqueles que acham que de Deus pode vir a solução. Eles, não, eu confio que a solução vai vir de uma ala política conservadora, uma ala política liberal, uma ala política progressista. Cada um vai ter a sua preferência. Mas eles não entenderam que tudo isso é reflexo da falta de olhar para a mão do Senhor. De olhar para o Senhor e para a mão do Senhor que vai dirigir e conduzir. Se os ricos olhassem para a mão do Senhor, veriam a mão do Senhor dizendo o seguinte: olha, o que você tem não é só para o seu engrandecimento, é para você dar aos outros que precisam também. Paulo fala isso. Aquele que roubava, não furte mais. Antes trabalhe para que tenha o que acudir a si e aos outros. Nesse período de pandemia, se você tem um bom salário, se você tem uma boa condição de recurso, Deus lhe deu para que você pudesse aplicar sobre aqueles que precisam, sobre a igreja do Senhor Jesus, para que ela continue. Nós desprezamos Deus quando nós não entendemos que o maior problema é a falta de arrependimento, a falta de busca, e a nossa soberba de acharmos que porque temos alguma coisa nesse mundo, nós somos alguém mais importante. Nós não somos. E é isso que o salmista está dizendo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque nós estamos já cheios, fartos, saturados de tanta zoação, de tanto escárnio, de tanto desprezo. As pessoas se voltam contra nós porque elas não confiam no Senhor. E é interessante que o salmista termina dessa forma. Ele poderia terminar dizendo talvez assim, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovar-se-ão as suas forças. Ele não termina assim. Ele também não termina dizendo que o Senhor guardará a nossa entrada e saída, como o Salmo 121. Ele termina dizendo que esse é um problema que vai continuar existindo. Pessoas vão continuar desprezando, pessoas vão continuar nos rejeitando, mas em última instância estão rejeitando a mão do seu Senhor que conduz os seus servos. O que podemos aprender com isso? Algumas coisas. Primeiro, que nesse mundo nós sempre estaremos sujeitos aos escárnios, às provocações, aos problemas. Não desanime por causa desses opositores de Deus. Não perca a sua esperança quando atacarem a sua crença, a sua confiança. Não permita que a quarentena afaste os seus olhos da mão do seu Senhor. Talvez alguns já tenham perdido os olhos do Senhor e estão olhando muito para Netflix, muito para computador, muito para tantas outras coisas e não para a mão do seu Senhor. Alguns não têm observado a importância da comunhão, mesmo que virtual. Alguns não têm observado a importância da oração, mesmo que virtual, que daqui a pouco eu falarei mais sobre isso. Segundo lugar, segunda lição desse texto que nós podemos aprender, é que tem momentos que nós vamos chegar num limite. Tem situações que nós nos sentimos como salmista, cheio, farto, saturado, não aguento mais, não suporto mais. Tem momentos que a gente está igual o salmista, a gente não sabe mais para onde buscar refúgio, não sabe mais para quem olhar, não sabe mais para quem buscar conselho, para tentar acalmar o nosso coração. Meus queridos, nós podemos às vezes chegar no limite desse período de pandemia, de isolamento. Não só na questão do limite financeiro, que esse aí já chegou até muito tempo no brasileiro, né? O limite bancário já faz parte da nossa vida cotidiana, né? Nós já chegamos nos limites há muito tempo, né, bancários. Mas o limite da confiança, o limite da paciência, de esperar no Senhor, o limite de poder aguentar um pouco mais, porque nós podemos aguentar um pouco mais. Essa é a última lição que eu deixaria para os irmãos. Apesar de Sambalate, Tobias insistirem com Neemias 1, 2, 3, 4, 5 vezes ameaçando, inventando coisas, tramando contra Neemias, Neemias ele continuou caminhando. Sabe por quê? Porque nós podemos caminhar um pouco mais.
Nós podemos andar um pouquinho mais nessa crise. Nós podemos, como igreja, andar um pouquinho mais sem Santa Ceia, por enquanto. Nós podemos caminhar como igreja um pouco mais, sem poder ter a comunhão com os irmãos. Nós podemos caminhar um pouquinho mais, sim, meus irmãos, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que afronta a Deus. Nós podemos caminhar um pouquinho mais, porque nós somos mais que vencedores por causa de Cristo Jesus. Meu querido, você aguenta mais do que você pensa. Algumas vezes eu penso que não vou aguentar e Deus vai dando força e nós vamos aguentando e vamos aguentando e Deus nos sustenta e nós conseguimos aguentar mais do que pensaríamos que aguentaríamos. Deus é o nosso suporte, Deus é a nossa fortaleza. Por último, o que fazer com os que nos perseguem? Orar por eles e entregá-los nas mãos do Pai. Lembra que as mãos conduzem. Cantamos o hino, as tuas mãos dirigem o meu destino. Será que dirige mesmo o seu destino às mãos do Senhor? Então quero desafiá-lo nessa noite, meu querido. Olhe para o alto. Olhe para as mãos do seu Senhor. Ele está acima de você. Confie nele. Aqueles que te desprezam, você pode aguentar um pouquinho mais, porque o Senhor vai dar misericórdia, vai derramar graça sobre a sua vida, como derramou em Cristo Jesus. Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, meus queridos. Pai Santo, nós rogamos nesse momento, nessa noite, a bênção do Senhor, ó Pai, sobre a vida dos teus servos. Rogamos, ó Pai querido, pelos nossos irmãos que têm enfrentado perseguições, problemas, que pensam em desistir, que o Senhor, ó Pai, possa sustentá-los nesse momento. Pedimos também, ó Pai, pelos enfermos, rogamos, ó Pai, pela vida da Thalita, a nossa irmãzinha, filha do Wilson, abençoa o seu Walter, abençoa, Senhor Deus, nosso irmão João Araújo, a Josi, a recuperação plena da nossa mãe Dália. Ó Deus amado, continua cuidando também, ó Pai, da Marta Sanches, irmã em Cristo, que muitos irmãos aqui conhecem, que tem passado momentos difíceis, que o Senhor, Pai, possa fortalecer a família também, consolando e confortando os seus corações. Abençoa, Senhor Deus, também em Cristo Jesus, todos os irmãos que necessitam da sua mão poderosa, interventora, que cuida e guia a cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que têm nos ouvido nesses dias. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouçamos nesse momento mais uma música. Após essa música, nós encerraremos nosso culto com a bênção e o tríplice amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar em lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Queridos, ide em paz, que a graça, a paz, as ternas misericórdias e o consolo do nosso Deus estejam sobre vós e que nós sejamos fortalecidos pela boa mão do Senhor hoje e até a vinda de Cristo Jesus. Amém e amém.
Irmãos, após o Tríplice Amém que cantamos, tem alguns recados importantes. O primeiro recado importante é que nós temos feito, da melhor forma possível, as reuniões de terça-feira com os irmãos. Nós temos feito uma gravação maior e contamos que os irmãos em suas casas possam dedicar em oração depois dessa transmissão. O que faremos a partir da próxima semana? Essa semana ainda não, mas na próxima semana. Nós vamos gravar as devocionais de 30 minutos e vai começar às 8 e terminar às 8h30 da noite. Das 8h30 até as 9 horas, nós vamos ter na igreja alguns grupos online para oração. Todos esses grupos vão ter líderes para oração. O que eu farei essa semana? Eu vou pegar o nome de todos os irmãos, respeitando as respectivas famílias, se assim desejarem, para ficar mais fácil, e vou escalar você para um desses grupos. Então você vai ter o seu nome em um desses grupos. Eu vou publicar uma lista no grupo do WhatsApp e o seu nome vai estar assim, em algum grupo, grupo 1, grupo 2, 3, 4 ou 5. Esse irmão líder, ele vai ter o seu WhatsApp e ele vai mandar para você, porque ele é o seu líder, e ele vai mandar para você um código ou um link para você entrar ou no Zoom ou no Google Meet. Então procure baixar no seu celular ou no seu computador o Zoom e o Google Meeting. Nessa semana toda, se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, me mande uma mensagem que eu instruo você como você vai fazer essa instalação. É muito simples e é muito fácil. Agora, após o culto, nós vamos ter o Zoom. E eu vou reforçar esse pedido, eu vou reforçar isso com os irmãos, porque nós estaremos juntos em oração a partir da próxima semana, em grupos menores, em que cada um vai poder fazer o seu pedido, compartilhar e ali ter 2 ou 3 orações naquele momento. Então você vai falar o seu pedido, porque até agora você só tem ouvido, então agora você vai poder falar. Entenderam? Então a partir da semana que vem, nós vamos ter grupos menores no Zoom ou no Google Meeting. Vai ter um líder e esse líder vai mandar para você, para o seu grupo, um link para você entrar para a reunião virtual a partir das 8h30 da noite de toda terça-feira. Então eu espero que você participe, que você esteja junto e que você possa entrar. Tem um detalhe, entra se quiser. Pastor, não quero entrar no grupo de oração. Não tem problema, o seu nome vai estar lá, porque eu preciso fazer isso. Se o seu fórum íntimo não quer entrar no grupo, problema não é do pastor. Aí a questão é pessoal sua, então você não entra e não é forçado a entrar em nenhum grupo, ok? Mas o ideal é que você entre, tá? O ideal é que você participe para orar com os irmãos. E isso vai funcionar, inclusive, para ajudar você a interagir com os irmãos que estão na quarentena, onde você não tem visto nesses últimos tempos. Amém? Deus abençoe. Daqui 15, 20 minutinhos, Zoom. Todo mundo no Zoom, viu? Ninguém aí. Vai lá tomar uma Coca-Cola, tomar água, vai no banheiro e vamos dar uma interagida no Zoom. Deus abençoe, meus irmãos.